Olha, a gente falou no último bloco sobre a mudança na legislação trabalhista, né? A alteração disciplina as ausências justificadas do empregado ao trabalho sem aquele prejuízo de remuneração. Mas tem um outro assunto que também deixa o empregado meio confuso com relação à hora extra. Quando tem que pagar, né? E quando o funcionário tem direito de receber esse benefício. Quem continua aqui com a gente é Paulo Vitor Souto, que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto a partir de agora. Não é isso, Paulo? Isso. Vem cá, me diz, tem um cálculo diferenciado, por exemplo, se a hora extra foi feita durante a semana e também ou no fim de semana? Tem a diferenciação? A diferenciação, Linda, é basicamente pelo domingo, certo? A hora extra do domingo já é pacificado pelo TST, que ela é remunerada de forma mais elevada. Ela é paga com 100% do valor devido, certo? Além disso, o cálculo em si da hora extra, ela é feita da seguinte forma. Calculada com a quantidade de horas trabalhadas no mês, certo? Pelo valor da remuneração. Você pega o valor da remuneração do empregado, divide pela quantidade de horas trabalhadas no mês e você chega ao valor da hora normal. Com base nisso é que é feito o acréscimo, Linda, seja de 50%, de 80% ou de 100%. Agora me diz uma coisa, Paulo, o gerente, por exemplo, né, ele tem direito a receber essa hora extra? Não, Linda, infelizmente não. O gerente, ele já tem um cargo que já presume confiança, certo? Tanto o gerente como o chefe de setor, departamento, ele, para ser gerente, para ter essa função, essa qualificação, ele tem que ter duas características. Primeiro, receber mais de 40% de remuneração em relação ao empregado comum e, além disso, ele ter o poder de gestão. Ele não pode simplesmente ser qualificado. A empresa não pode qualificar qualquer pessoa como gerente, vou qualificar qualquer pessoa como gerente para não pagar hora extra. Não é possível isso. Tem que ter duas características, esse poder de gestão, de gerir a empresa como um todo e ter uma remuneração mais elevada do que o comum. Com isso, ele não tem o controle de jornada e, consequentemente, não tem a hora extra devida. Tem pergunta do telespectador, né, Desirê? Tem sim. O telespectadora quer saber o seguinte, ela disse que trabalhou por 1 ano e meio, foi demitida, quer saber se tem como recorrer às horas extras que ela fez enquanto trabalhava, porque ela disse que tinha outras funções. Na carteira era registrada como vendedora, só que aí ela fazia outras funções dentro dessa empresa. Entendi. Ela pode recorrer? Pode sim, Desirê. Ela não só pode recorrer, ela acabou de mencionar que fazer hora extra e também tem outras funções. Ela pode pleitear na Justiça do Trabalho tanto o reconhecimento do acúmulo de função, como também das horas extras devidas. O prazo que ela tem para isso é de 2 anos até a saída do emprego, Desirê. Então, até 2 anos de saída, ela tem como procurar um advogado de sua confiança, ingressar na Justiça do Trabalho e assegurar tanto o pagamento de horas extras como do eventual acúmulo de função, a gratificação de acúmulo de função. Muito bem. Tem também aqui uma dúvida. Quem trabalha 24 horas e folga 48, tem direito à hora extra? Essa jornada, Desirê, por si só, ela já não é permitida por lei. Essa jornada de 24 por 48, ela não é autorizada pela legislação trabalhista brasileira. A jornada máxima permitida é de 12 horas por 36, é uma jornada já especial. 24 por 48 não é autorizada. Por consequência, e obviamente, ele tem direito sim às horas extras, é excedente à jornada habitual, já que ele trabalha 24 e folga 48. Tem uma dúvida aqui que é relacionada ao seguinte, de falta. Se tem algum limite para colocar atestados na empresa? Não há limite para se apresentar atestados. Os atestados podem ser apresentados desde que o empregado esteja incapacitado para a atividade laboral. A gente faz a ressalva pelo fato de que a empresa só é obrigada a pagar ao empregado 15 dias de afastamento, num período máximo de 60 dias. Após esse período, sendo apresentados mais atestados, a empresa vai receber, mas não é obrigada a arcar com esse ônus. Ele vai encaminhar até o INSS para que ele venha pleitear, o empregado venha pleitear um benefício previdenciário. Uma pergunta aqui, voltando ao assunto da hora extra, Paulo. A gente estava falando sobre, no caso dos gerentes, mas quem trabalha externamente, né? Faz esse trabalho externo, vendedor externo, enfim, tem direito a ganhar a hora extra? Também não, Linda, desde que o trabalhador externo ele não tenha a sua jornada habitual controlada. Ele trabalha externamente e, obviamente, ele pode fazer o que ele bem entender durante a jornada dele, exercendo as funções. Ele pode ter um intervalo para almoço, para descanso maior, ele pode chegar mais tarde, sair mais cedo. E, por essa razão, ele não tem um controle de jornada efetivo. Por essa razão, ele não tem direito a receber horas extras. Ocorre, Linda, que muitas empresas acham jeitos de fiscalizar o empregado, mesmo trabalhando externamente. Se por acaso colocarem supervisores de forma constante, se por acaso acompanharem o empregado de outras formas, nesse caso sim, a jornada for controlada e o empregado
trabalhar de forma em sobrejornada, ele tem direito a receber hora extra e pleitear essa hora extraordinária. Tem mais pergunta, Desirê? Tem sim, tem aqui. Na empresa onde trabalho nunca teve banco de horas. E agora chegou um novo gerente e aplicou esse banco de horas sem comunicar. Ela quer saber se é possível o gerente tomar esse tipo de atitude sem conversar com os funcionários. Sim, é possível. O banco de horas ele pode ser instituído através de negociação coletiva. Então, quem representa o empregado é o sindicato da categoria. Se já for autorizado e houver a implantação de um controle de ponto que seja possível instituir o banco de horas, a compensação de jornada, é plenamente viável fazer isso independente de comunicar ao empregado. Agora, esse banco de horas, explica melhor como é que funciona, hein, Paulo? Como é que o trabalhador ele pode ter consciência e pode ir acompanhando quantas horas extras ele tem nesse banco? Linda, esse banco de horas ele é uma inovação, não tão recente assim, mas já para deixar o empregado o empregador com mais flexibilidade em relação às horas extras. Ele é instituído através de negociação coletiva de acordo ou convenção coletiva. E para que seja realmente respeitado, para que seja válido, o empregado tem que acompanhar isso. Por essa razão, as empresas que instituem banco de horas, via de regra, elas têm que ter o ponto eletrônico, o ponto biométrico, seja biométrico ou através do próprio cartão que é batido, de forma eletrônica. Com esse tipo de ponto, esse tipo de controle de jornada, é possível que o empregado tenha acesso, seja diariamente ou semanalmente, ou quando bem entender, a quantidade de horas trabalhadas que estão em excesso ou em falta. Além disso, há um limite para gozo das horas que estão em falta, certo? E para as horas extras que realmente ele laborou e deve pagar ao empregador. Entendi. E aí é bom as pessoas ficarem ligadas justamente por causa disso, né? Tem uma dúvida aqui. O empregador pode exigir o CID no atestado médico sob pena de não aceitá-lo? Não, Desirê. O empregador, a gente foge um pouquinho da seara trabalhista e vai para a seara médica. O médico não é obrigado a colocar o CID no atestado médico. Ele só pode colocar o CID se por acaso for autorizado pelo empregado. Nessa situação, se o empregado, o paciente, não autorizar que seja colocado o CID, o médico não é obrigado a fazê-lo. Por consequência, o empregador tem que aceitar o atestado médico independente disso. O CRM tem resoluções que autorizam e dão validade aos atestados médicos mesmo sem CID. O empregador é obrigado a aceitá-lo sim. E é bom ficar atento a essas coisas, tá? Paulo Vitor Souto volta em outra oportunidade para tirar outras dúvidas sobre esse assunto. Inclusive, se você quer saber de um tema específico, quer sugerir o tema da próxima participação do Paulo, manda aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, sugerindo qual o tema que você quer que ele venha aqui tirar as nossas dúvidas. Combinado? 993-32-1212. Obrigada, viu, pela participação, Obrigado, Paulo. Linda, e obrigado, telespectador. Bacana.